Exaustão emocional. 4 motivos para aquele cansaço horrível não passar na sua vida. Durante uma época da minha vida, eu lembro que eu vivia constantemente com uma sensação de cansaço. Parece que nada que eu fazia diminuía aquela sensação. Eu podia dormir, eu podia fazer uma atividade ali que fosse legal, mais prazerosa, eu podia tentar ali ver uma série e eu ficava o tempo inteiro com aquela sensação de peso no meu corpo. E foi só depois que eu consegui entender os motivos e aplicar as soluções que eu comecei a ter muito mais energia. Meu nome é Paulinha Gilbert, eu sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e sou mentorada da única brasileira psicóloga professora de Harvard. E meu objetivo nesse canal é justamente eu passar o conhecimento que eu aprendi que mudou a minha vida para mudar a sua também. E o primeiro motivo é você não fazer uma análise do seu engajamento e da sua energia. Esse conceito, ele vem de um livro que chama Design Your Life. E esse livro tem um conceito muito legal, que é basicamente você analisar as atividades que você faz no seu dia a dia por meio de 2 tanques. O primeiro tanque é o tanque de engajamento. É para você olhar o quanto que você faz uma atividade ali de forma motivada, focada, satisfeita. Já o tanque de energia é para você analisar, depois que você realiza essa atividade, se você está com mais energia ou se você sente que está com aquela energia sugada. Então, trazendo os meus exemplos pessoais. Uma atividade de alto engajamento e de alta energia é, por exemplo, eu fazer um vídeo aqui. Eu estou extremamente motivada e normalmente eu saio dos vídeos, apesar de me dar um pouco de ansiedade às vezes fazer isso aqui, eu vejo que eu saio com energia. É até um negócio que eu quero sair daqui, eu quero conversar com meu marido, contar o que eu expliquei. Então, assim, às vezes eu preciso até, sabe assim, acalmar um pouco para eu conseguir diminuir essa energia para dormir, porque normalmente eu faço esses vídeos à noite. Já um exemplo de uma coisa que eu tenho um engajamento baixo, mas eu termino aquela atividade com uma energia mais alta, é exercício físico. Eu sempre começo exercício físico assim, nem zero motivado, cansada praticamente, falar, não queria ter que fazer esse negócio. Mas eu sempre termino me sentindo melhor. É como se eu termino aquilo ali, hoje mesmo eu fiz bicicleta e eu terminei ali super suada e pensando assim, nossa, eu tô bem mais disposta. Mesmo que eu não estava muito motivada para começar a fazer isso, eu terminei essa atividade mais disposta. Uma atividade que me dá um engajamento alto, mas uma energia baixa, seria, por exemplo, uma conversa ali com uma reunião difícil que eu vou fazer, em que eu tô motivada, eu sei que é importante fazer aquilo, mas às vezes eu termino sugada, sabe? Ou então ter um papo cabeça com alguém. Eu lembro que eu tinha muito essa sensação quando eu saía da terapia, que eu tava ali motivada, eu sabia que aquilo ali era importante pra mim na época que eu fazia, mas às vezes minha energia tava baixa, porque eu acabei tendo que lidar com coisas profundas, tinha aquela sensação, sabe, de estar sugando energia, mas eu sabia que era importante, por isso meu engajamento para essa atividade de fazer terapia era alto a toda semana, porque eu via o efeito, eu via que fazia diferença na minha vida. E as coisas na minha vida que são engajamento baixo e energia baixa, é às vezes um trabalho mais operacional, ou então um conflito com alguém, é uma coisa que assim, nossa, normalmente eu acho difícil e ao mesmo tempo me suga muito. E por que eu tô trazendo isso? Porque toda atividade que você for fazer, a ideia aqui é você analisar como estão os seus 2 tanques, como está o seu engajamento e como está a sua energia. E aí, o que é importante você saber? Que dentro da psicologia, a gente sabe que se a maior parte das suas atividades no seu dia contemplam ali um engajamento baixo ou uma energia baixa, provavelmente você vai viver com essa sensação de cansaço. Inclusive, na época em que eu percebo que eu tinha um cansaço excessivo, era uma fase em que eu estava trabalhando em um lugar que as atividades do meu trabalho eu tinha baixíssima motivação e também me sugavam demais cada reunião, cada trabalho que eu tinha que entregar, que eu tinha que fazer. Logo em seguida eu saí de lá e ia para uma faculdade que eu já não gostava tanto, era uma época que eu fazia administração, então é uma fase que eu não gostava tanto das matérias, não via ali um porquê fazer aquilo. Então o tempo inteiro eu tava ali com baixo engajamento e com baixa energia. E o pulo do gato aqui é você começar a observar, poxa, eu fiz essa atividade aqui, como que eu tô agora? Como que tá esse tanque? Como que tá esse aqui? E aí você tem que notar se muitas atividades estão com esses 2 tanques baixos. Se a sua resposta for sim, você tenta colocar e inserir ao longo do seu dia
coisas que vão te dar mais engajamento ou mais energia. Então, por exemplo, hoje é um dia que eu fiz mais atividades operacionais. Sabendo disso, foi um dia que eu me obriguei a fazer exercício físico. Por quê? Porque eu sei que o exercício físico, apesar do baixo engajamento, normalmente eu começo ali meio desanimada, eu sei que eu termino meu dia com mais energia. E eu vou precisar dessa energia para eu terminar o dia bem e menos cansada. E é impressionante, todo mundo que chega para mim e traz esse cansaço, essa exaustão, quando a gente vai analisar o dia da pessoa, principalmente assim, o início da semana, costuma ser aquele início da semana arrastado, sabe? Que a pessoa não faz nada ali que consegue mexer e aumentar esses dois tanques. Então, a ideia aqui é você começar a analisar essas atividades e pensar também em outras formas de você inserir coisas que vão aumentar algum desses dois tanques no meio do seu dia, ou no final do seu dia, ou até no final de semana. O segundo motivo que causa esse cansaço é o excesso de estímulo e a falta da gente conseguir tolerar o tédio. Nessa fase que eu tava muito cansada, eu percebi que eu fazia uma coisa que depois na psicologia isso vai fazer muito sentido, que é eu não conseguia ter tempo de tédio. Então, por exemplo, eu tava ali começando a pular de uma tarefa para outra no trabalho, eu ficava no celular. Ou então eu tava no carro, eu ia dirigir para algum lugar, eu colocava um podcast. Ou então eu tava no banho, aí eu queria ouvir alguma coisa. É uma sensação que eu tinha que estar ou o tempo inteiro produzindo ou o tempo inteiro fazendo alguma coisa. E isso é muito perigoso porque o nosso cérebro ele precisa de descanso e descanso desse número de estímulos. Além disso, como eu praticamente não ficava em silêncio, é como se eu não deixava ali os meus pensamentos fluírem, eu não conseguia analisar o que estava acontecendo dentro de mim, as minhas emoções, o que estava passando pela minha cabeça. E isso é algo extremamente importante que eu fui aprender só depois que eu estudei psicologia. E uma coisa que me marcou é que justamente quando eu estava nessa fase, eu tive que fazer uma viagem de 8 horas de carro com o meu marido. E aí, normalmente é um momento assim, eu sinto muito sono no carro. E eu detesto mexer em celular, porque dá aquele, sabe, assim, aquela tonteira. Eu acho muito ruim. Foi uma viagem que eu fiquei muito presa ali aos meus pensamentos. A gente não colocou música no carro, pelo menos em parte da viagem. E eu lembro que foi uma viagem que eu tive muito tédio, mas ao mesmo tempo foi muito bom ficar entediada. Foi muito bom, porque nessa viagem eu lembro que minha mente, assim, divagou horrores. Comecei a pensar em realidades paralelas, sei lá, por exemplo, se eu ficasse famosa, sabe aquelas coisas, assim, sua mente vai lá pro outro lado, se os meus projetos que eu tava fazendo, se dessem certo, como que ia ser. Então, assim, não foram pensamentos voltados pra preocupação, foi pelo contrário, foi como se fosse uma viagem. E eu lembrei que, inclusive, eu fazia isso muito quando eu era criança, assim, de ficar imaginando cenários paralelos, conversas imaginárias, mas de um jeito bom, assim, não de um jeito pesado ou voltado pra preocupação. E essa coisa da mente viajar, além de acionar mais a gente melhorar a nossa criatividade, a gente também melhora a nossa saúde mental. Então a ideia aqui, e é o que a psicologia ela traz muito, é a gente conseguir estar mais conectado no momento presente e tirar um pouco desse excesso de telas. Uma coisa que às vezes eu faço com os meus pacientes é pegar e colocar dentro do dia, né, dentro do planejamento da semana, do dia, momentos tédios, nem que seja assim, olhando para o teto, ou então ver uma série um pouco mais lenta, para justamente a gente conseguir acalmar e não ter essa sensação de toda hora ter que produzir, toda hora ter que ter uma informação rápida. Isso faz muito mal para nossa cabeça e aumenta demais essa sensação de estar o tempo inteiro cansado. E o terceiro motivo é aquele clássico, não fazer atividade física. É muito engraçado porque quando eu era mais nova, a minha cabeça era assim, se eu fizer exercício físico, eu já tô cansada, já tô exausta, e eu ainda pego e vou malhar, eu vou ficar mais exausta ainda. E eu sei que isso faz todo sentido, mas foi só na psicologia que eu fui entender que, na verdade, quando a gente gasta energia fisicamente falando, maior o nosso corpo produz energia. Então é como se fosse assim, você hoje em dia tá com esse tanto de energia. Aí você começa a gastar energia fazendo atividade física e por isso que o início é difícil pra caramba e realmente a gente termina o dia bem mais cansado. Só que aí seu cérebro entende assim, poxa, ela tá gastando energia, então eu tenho que começar a produzir mais pro corpo dela. E aí começa a aumentar aqui a quantidade de energia que você tem ao longo do seu dia. E foi só quando eu realmente comecei a fazer atividade física,
3 primeiras semanas foram ruins demais, mas depois eu falei, gente do céu, eu tô muito melhor, muito mais bem disposta. Se você pegar qualquer pessoa, eu te garanto, qualquer pessoa que faz atividade física de forma regular, ela vai trazer que teve uma melhora nessa sensação de cansaço. Só que aqui tem uma coisa que às vezes as pessoas não falam e que é importante trazer. Muitas vezes eu falava assim, vou mudar de vida, já que falaram que é importante, vou fazer exercício físico. Aí eu começava fazendo o quê? 1 hora de atividade física. Detestava fazer aquele negócio porque eu não estava acostumada, ficava cheia de dor no dia seguinte. E aí era um gasto de energia tão grande que a minha cabeça era assim, nossa, eu não vou dar conta de trabalhar, eu não vou dar conta de cuidar da casa, eu não vou dar conta de fazer as minhas tarefas porque eu não tenho energia sobrando. Como esse início é muito difícil, o cérebro ainda não entendeu que ele precisa de produzir mais, né, para você conseguir dar conta de tudo, o que acontecia? Eu acabava ficando desestimulada. E isso é muito comum acontecer. Qual que é a solução para isso? É a gente começar aos poucos fazendo atividade física. Ou seja, em vez de você começar a fazer 1 hora e meia, é você começar a fazer 20 minutos. Aí depois, quando você começar a achar os 20 minutos fáceis, você pula para 30. Aí depois você pula para 40. Essa foi a estratégia que mais deu certo para mim, que eu vejo dando muito mais certo para os meus pacientes também. Porque isso torna esse processo inicial das primeiras semanas menos desgastante e você começa a entender aos poucos também que esse aumento de energia ali que o seu corpo vai produzir, ele vai acontecer. E isso diminui a chance de você desmotivar no meio do caminho, porque tem que ser uma coisa realmente constante. E aí lembra o que eu falei lá no motivo 1, que muitas vezes você vai começar esse negócio de exercício físico desmotivado com engajamento baixo, mas lembra que, e assim, memoriza, escreve isso, que no final do exercício, no final da semana, ou no final do mês, a sua energia vai estar mais alta, e isso aqui é extremamente importante. E o quarto motivo são exames desajustados ou alguma questão psicológica que deve ser mais investigada. Por que essa parte dos exames são relevantes e eu gosto sempre de trazer? Alguns meses depois que eu tive meu filho, eu comecei a perceber que eu estava muito cansada, sendo que eu não estava com tanto excesso de telas, eu estava analisando ali as minhas atividades do dia a dia, eu estava voltando a fazer atividade física, mas o cansaço ainda estava prevalecendo. E aí eu comecei a notar que tinha alguma coisa estranha e pedi alguns exames para minha médica. Quando eu recebi, eu percebi que a minha tireoide estava com alteração e que os meus exames de ferro também. E eu gosto de trazer isso porque é sempre válido investigar se tem alguma questão biológica ali acontecendo para esse cansaço estar muito estendido. Por exemplo, funções como a função de tireoide ou ferro mesmo, falta de ferro, vão interferir diretamente nessa energia. E às vezes uma coisa vai acumulando outra. Você se sente mais cansada, aí você quer compensar porque você está culpada que está cansada, e aí você acaba ficando mais em tela ou produzindo mais um trabalho e a coisa vai se embolando. Então tenha em mente que isso pode acontecer e é sempre legal você estar com seus exames de sangue em dia. Além disso, um outro motivo que pode acontecer é a gente estar falando de algum transtorno. Por exemplo, o transtorno depressivo é um transtorno que a pessoa ela pode ter muito essa sensação de cansaço, às vezes tem até dificuldade de sair da cama. E nesses casos, o que eu recomendo é o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Esse sim vai ser muito mais efetivo para depois até te ajudar a colocar em prática esses outros pontos que eu trouxe no vídeo. Então me conta nos comentários qual o motivo que mais influencia essa sensação de cansaço que você vive sentindo. Aproveita para se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, eu fico muito feliz com cada feedback que vocês me dão. E também eu adoro receber temas para novos vídeos, sugestões, fico muito feliz de ter você aqui. Um beijo, até a próxima!